dando início ao painel 10, Tributação em Bases Universais, Desafios à sua implementação para países emergentes. Com grande alegria, apresento a palestrante doutora Ana Cláudia Utumi, minha colega do Largo de São Francisco. Ambas são ex-alunas do professor Lewandowski e do professor Tércio. Apresento também Dr. Domênico Borzumato, partner Ernst Young, e como mediador, o conselheiro do Conselho Nacional do Ministério Público, Rodrigo Badaró. Boa tarde a todos. É uma alegria imensa estar aqui, desenvolvendo um estudo tão importante. Não poderia deixar de parabenizar a nossa querida OAB, sob a presidência do nosso presidente da Escola Superior de Advocacia, Dr. Rony Duarte, nosso presidente Beto Simonetti, Dr. Maneira na coordenação dos estudos, Dr. Bichara, meu grande presidente Marcos Vinícius Furtado Coelho. E aqui eu faço uma missão, e já que está na moda de falar 3 pontos, né, que todo mundo falou 3 pontos, eu não sou palestrante, mas, Bichara, o que eu aprendi nesses dias me levou à certeza absoluta da necessidade desse debate e à convicção de que, como dizia, salvo engano, o doutor Pedro Malan, no Brasil, até o passado é incerto. Então, a gente vai debatendo aqui sobre a segurança jurídica, que é um ponto, talvez, que tenha permeado todos os painéis, e não só a questão da segurança jurídica, mas a necessidade de dar uma clareza, e esse tipo de seminário traz um pouco dessa clareza, quando notamos que os tomadores de decisão, aqui os ministros do STJ, os ministros Supremos e vários professores, têm a coragem de debater os temas que ou analisaram ou irão analisar em conjunto e de mãos dadas com a advocacia. Então, aqui não posso deixar de colocar esse ponto, e aqui eu já provoco a professora Ana Cláudia, que eu brinco também, já que o Bichara brincou de uma história, que o grande problema do Brasil também, lembrando aqui Êxopo, que na Assembleia dos Ratos, né, definindo a estratégia de como proteger aqueles ratos do avanço do gato, e aí os jovens debatiam, não, temos a solução, vamos botar o sino no gato, que quando chegar o gato, todo mundo vai escutar. Aí o velho rato experiente já falou, como é que nós vamos implementar isso? Qual que vai ser o rato que vai lá para botar o sino no gato? E eu digo isso, professora, diante dos desafios da implementação do tema ora debatido, dos ganhos que ela trará para o Brasil, ele sendo emergente, como muitos acham, mas muitos acham também que não é mais emergente, e como efetivar isso, não só do ponto de vista de governança, do ponto de vista de organização tributária, de extinção da obrigação tributária no Brasil, com os pagamentos no exterior, e aí nós vamos ouvir aqui quem conhece para explicar um pouco mais o que pode ser aprimorado na definição e na implementação das bases universais do tributo. E assim, sem mais, eu passo a palavra para a professora Ana Cláudia Utumi, e uma grande honra estar aqui com a senhora, professora. E aqui eu vou seguir aqui o cronograma de 20 minutos. Passa a palavra, professora. São 30 palestrantes, então são 30. Sim, e com o professor Domênico Borzumato, que é um grande mi piace estar aqui com ele, e eu vou passar a palavra para a Ana Cláudia Utumi, primeiramente. Muito obrigado. Obrigada, doutor Rodrigo. Não precisa do senhor, eu pinto cabelo toda semana para pelo menos dar uma disfarçada na idade. É uma alegria estar aqui, agradeço à OAB, ao ESA e em especial ao meu querido amigo Eduardo Maneira, que é o culpado por eu estar aqui, e uma honra ainda maior palestrar na frente do querido professor Lewandowski, que foi meu professor e o professor da doutora Daniela no nosso primeiro ano.
Eu confesso que naquele primeiro ano, talvez nós não tínhamos a grandeza do professor que tínhamos à frente, e hoje certamente admiramos aí o senhor muito mais e parabenizo pela carreira. Bom, eu vou falar aqui da questão dos desafios da tributação em bases universais. Deixa eu só colocar a apresentação na tela. Bom, para a gente falar aqui da tributação em bases universais, eu vou fazer um contexto internacional, para daí falar da questão brasileira, e aí a gente olhar alguns problemas gerados aí pela tributação internacional, pela tributação em bases universais no Brasil. Bom, os países, sabemos que eles podem tributar os seus residentes em bases universais, porque esse é o elemento de conexão, a residência. Então, com o elemento de conexão residência, eu posso tributar o que acontece fora do meu país, lá no meu território, né? E, do ponto de vista internacional, a grande maioria dos países adota a tributação em bases universais como uma forma de evitar a fuga de receita tributária por atividades que seus residentes façam em outros países. Só que nessa modalidade de tributação em bases universais, a tributação em bases universais, ela busca tributar situações em que haja aí auferimento, vamos dizer, a manifestação da riqueza, mesmo que essa riqueza não necessariamente volte ao seu país de origem. Então, o primeiro conceito que a gente tem que ter em mente é que pode ocorrer a tributação, ainda que os recursos não voltem para um determinado país. Então, o brasileiro pode ser tributado sobre uma renda que aufira fora do Brasil, ainda que não leve os recursos para o país. O outro ponto que se discute é em que momento que eu vou tributar esse acréscimo patrimonial. No nosso caso do Brasil, a gente tem aí a previsão de que o artigo 43 ele é bastante claro ao falar que a tributação pelo imposto de renda ocorre na disponibilidade, né? Então, outros países não têm necessariamente essa disposição. Então, do ponto de vista internacional, eu posso ter tributação sobre o que não está disponível? Em princípio, se a legislação local não vedar, não há nenhum princípio internacional que vedaria isso. Bom, e aqui começa a parte que é importante, uma diferença importante do que a gente vai ver de Brasil, que a maioria dos países adota um regime no qual o investimento operacional, o investimento em atividades econômicas operacionais, aí, com empregados, com fábricas, prestação de serviço e tudo mais, normalmente ele não é tributado automaticamente. Ele é tributado quando há disponibilização do lucro. Por quê? Quando há o pagamento de dividendos. Porque nas empresas operacionais, o fato de eu ter lucro contábil não quer dizer que eu tenho caixa para pagar aquele lucro. Pode ser que eu esteja amortizando investimentos, fazendo novos investimentos operacionais, e não necessariamente eu tenho caixa. E por isso que a maioria dos países opta por não tributar automaticamente o investimento operacional, o investimento dito operacional. Agora, os investimentos chamados passivos, né, o passive investment, que eles chamam, e o investimento em paraíso fiscal, esse sim, os países adotam a tributação automática, que é conhecida como tributação CFC, que é o Controlled Foreign Corporation. E aí, então, qual é a ideia de não se tributar automaticamente os lucros da empresa operacional? É justamente estimular que haja realmente investimentos no exterior, né? Então, essa diferenciação entre o investimento operacional e investimento passivo, ele está em linha com orientações da OCDE. Então, ele está em linha com orientações da OCDE e permite aí que as empresas de um determinado país se tornem multinacionais. E ter empresas multinacionais aumenta a importância estratégica daquele país. Então, nas questões geopolíticas, é bastante importante, basta ver a influência que eu tenho dos Estados Unidos,
da China, da Alemanha, por exemplo, em função não só do seu poderio econômico em seu território, mas o seu poderio econômico extraterritorial também, né? Então, por isso que os países adotam esse tipo de regime. E nessa diferenciação, o que é renda ativa, o que é renda passiva? Renda ativa é tudo aquilo que deriva da exploração de atividades operacionais efetivas. Atividades operacionais que requeiram pessoas, que requeiram ativos, né, ativos tangíveis, que requeiram exercício aí direto da atividade econômica. E a renda passiva é toda aquela renda gerada pela exploração, entre aspas, passiva de um ativo. Então, quando eu coloco o dinheiro no banco para uma aplicação financeira, eu apliquei e eu não faço mais nada. Quem vai fazer é o banco, quem vai fazer é a empresa que recebeu aquele dinheiro, que vai me pagar juros, por exemplo, que vai me pagar remuneração. Depois que eu compro o imóvel e faço o aluguel, eu passivamente recebo, eu compro o imóvel e alugo, eu passivamente recebo a renda do aluguel. Essas são rendas consideradas passivas, só para entender essa distinção. E aí, também, na questão, nas discussões da OCDE, né, a tributação em bases universais está presente. E o professor Domênico vai detalhar melhor essas questões. E um dos pontos da discussão da OCDE em matéria, que começou em matéria de economia digital, que é o Pilar 2, hoje em dia ele é muito mais amplo do que só a economia digital, né? E um dos pontos do Pilar 2 é dizer o seguinte: olha, pensando no investimento operacional, pensando no investimento, aí começou com o investimento das Big Techs, né? Se o país onde eu tenho operações não tributa, então o país do acionista volta a ter o direito de tributar até 15%, que é o mínimo global, né? O imposto mínimo global, num conceito que é chamado de top-up, não ultrapassar os 15% nessa complementação. Tá? Então, do ponto de vista internacional, é isso que eu tenho. Agora, também o tema desse painel é falar dos desafios da implementação da tributação em bases universais, especialmente olhando os países emergentes. E, aliás, né, infelizmente, nos últimos anos, nos últimos talvez quase 10 anos, o Brasil vem emergindo ao invés de emerger. O Brasil já foi a 8ª maior economia do mundo, né? O ano passado já estava em 13ª posição. Então, vem perdendo, aí espero que nos próximos anos voltemos a ganhar importância. Qual que é o principal desafio das administrações tributárias? Garantir a receita tributária, só que sem desestimular a internacionalização das atividades empresariais, porque justamente diversos países cresceram as suas economias com base nessa atuação universal, realmente multinacional. Nós fizemos no IBDT um projeto com a Universidade de Hamburgo e, apesar da Alemanha ter 40% da população brasileira, o PIB alemão é 3 vezes o PIB brasileiro. E parte dessa pujança econômica vem justamente da atuação das multinacionais alemãs, né, de produção na Alemanha para vender no mundo inteiro, ou a influência alemã em diversos países, ativos alemães e nos mais diversas localidades, e aí manter e, portanto, ter o regime chamado CFC de tributação automática só para tributar aqueles investimentos que o país não tem interesse em estimular, que o investimento financeiro, o investimento passivo em outros países, né, o conceito é que ele não gera riqueza para o próprio país. Ele gera riqueza para o país onde tiver o recurso financeiro, mas não para o país de origem desses recursos. O outro desafio seria a obtenção de informações transfronteiriças. Esse foi um desafio por muitos anos, né, da grande parte dos países. Só que a gente tem que lembrar que o Brasil, tal como mais de 100 países, faz parte do Acordo Multilateral de Assistência Mútua em matéria tributária, que é o chamado MLA. E aí o cenário de acesso à informação mudou.
Porque eu tenho hoje a troca automática de informações financeiras, o chamado CRS, o Common Reporting Standards. Eu tenho a troca automática de informações quanto à composição e atividades dos grupos econômicos, que é chamado Country by Country Reporting, ou declaração país a país. Troca automática de informações quanto a benefícios fiscais, que é justamente a questão dos rulings, e obtenção de informações sob demanda. O MLA traz, inclusive, a possibilidade de eu ter fiscalizações simultâneas, os mesmos fatos ou fatos similares sendo fiscalizados simultaneamente em mais de um país sobre o mesmo grupo econômico, e as fiscalizações trocando experiências, e a gente tem hoje a possibilidade de ter a fiscalização no exterior. Um país mandar para o outro país um auditor fiscal que vai fazer as análises em loco, acompanhado de um auditor fiscal local. Isso tudo sob o MLA. Então, a questão da obtenção de informações é um desafio que já está, vamos dizer, não digo totalmente superado, mas em vias aí, com todas as armas para que se possa superar. E a outra questão da tributação em bases universais é a qualidade, justamente, da fiscalização. E ao longo dos anos, ao longo dos últimos 20 anos, não só a OCDE, mas o CIAT vem trabalhando muito para melhorar a qualidade dos auditores fiscais. Inclusive, é bastante interessante, quem tiver interesse a acompanhar as atividades do Tax Inspectors Without Borders, ou seja, os inspetores sem fronteiras, que vêm aí não só trocando experiências, mas fazendo treinamentos de o que em um determinado país sobre as experiências de vários países, né, naquele determinado tema. Então, os desafios, eu diria que estão bem endereçados, e o principal ponto, como eu falei, é a questão de como não desestimular. Indo para o cenário brasileiro, o que nós temos, infelizmente, é que nós não adotamos a diferenciação entre o investimento passivo e o investimento ativo. Então, o nosso sistema é o que os americanos costumam chamar de General CFC, que é a tributação automática para qualquer tipo de investimento brasileiro no exterior por pessoa jurídica brasileira, por empresas brasileiras. Só que isso vem desestimulando a criação de multinacionais. Tanto é que, se a gente pegar o mundo das startups, existem várias startups que começaram como empresas brasileiras, que são unicórnios hoje no mundo e que não têm o selo de multinacional brasileira. Vamos pegar o caso do Nubank, o caso das plataformas de pagamento PagSeguro, o caso da plataforma de educação Hotmart. São empresas que, quando começaram a crescer e começaram a atuar fora do território nacional, fizeram a chamada inversão e tem uma holding em Cayman, nos Estados Unidos, na Holanda, na Espanha ou em outra jurisdição que permita que haja essa diferenciação entre a tributação da atividade operacional e a tributação da atividade da renda chamada passiva. Então, o Brasil, o Nubank foi um dos maiores IPOs da história, com mais de 10 bilhões de dólares, um IPO na Bolsa de Nova York, que deveria nos orgulhar por ser um IPO de uma empresa brasileira, só que não. Foi o IPO de uma empresa em Cayman chamada Nu Holding, e não do banco Nubank, que hoje já está entre os maiores bancos privados no Brasil. Então, isso causa um desestímulo muito grande, e na área da economia digital, basta uma empresa ir para a captação já do nível venture capital, né, falando daquelas níveis de captação nas startups, investidor anjo, primeira rodada, segunda rodada, quando já chega a uma rodada em que a captação fica em torno aí de menos de 10 milhões de euros, já se tem essa inversão, o que o mercado chama de flip, para que não seja uma multinacional brasileira, para que o Brasil seja mais uma subsidiária. E por que isso? Qual que é o regime que desestimula tanto? Bom,
A tributação é em 31 de dezembro de cada ano. Ou seja, eu tenho uma disponibilização ficta e automática dos lucros. Essa disponibilização ficta automática dos lucros, eu tenho que pagar IRPJ sobre isso imediatamente, a menos que eu tenha atividades operacionais acima de 80% das receitas no exterior, em que eu posso financiar, eu posso dividir em até 8 anos o pagamento de imposto. Ainda que eu possa dividir o pagamento de imposto, o impacto no balanço das empresas é imediato. Imediatamente eu já registro IRPJ e contribuição social devido. Então, já afeta o resultado, a capacidade das empresas imediatamente. E também, se eu tiver investimento ativo, né, renda ativa superior a 80%, eu posso consolidar o resultado de algumas empresas. Mas isso não resolve, isso é muito pouco. Eles quiseram fazer isso para justamente dizer estamos estimulando a atividade operacional, mas é muito pouco. No caso, se eu tiver coligada em paraíso fiscal, tenho a tributação automática tal como a controlada. E só se eu tiver a coligada fora de paraíso fiscal e por conta da decisão do Supremo Tribunal Federal, é que eu posso diferir e tributar somente com base no regime da efetiva disponibilização. E aí, nessa questão, ainda tem mais uma questão, tem alguns outros pontos. Prejuízo. Se eu tenho prejuízo no exterior, eu não posso levar o prejuízo à compensação com lucro no Brasil. Ah, peraí, o lucro do exterior eu tributo no Brasil, prejuízo é problema meu. Sim, o prejuízo fica guardado para quando eu tiver lucro da mesma entidade em até 4 anos. Se em 4 anos eu não tiver lucro, eu descarto aqueles prejuízos. E também, como um certo estímulo, tem um crédito presumido de 9% para certas atividades. Lembrando que a consolidação, o pagamento em parcelas e o crédito presumido, houve uma legislação para prorrogar esses benefícios até 2024. Então, vejam, de qualquer maneira, eu tenho um regime de tributação automática. E aí, voltando para os nossos tribunais, se eu tiver um investimento num país com acordo contra a dupla tributação, e hoje o Brasil tem 36 acordos contra a dupla tributação, o artigo 7º dos acordos é o artigo de lucros e o artigo 10 de dividendos. Então, como o artigo 7º fala que a tributação dos lucros deve ocorrer somente no país de residência, e o artigo 10º fala que dividendos pode ser tributado nos 2 países, a tese que não é abrangida pela interpretação do modelo OCDE, tá? Da interpretação OCDE, é que eu só posso tributar aquele lucro quando houver a efetiva distribuição de dividendos. Então, eu postergo a tributação para o momento da distribuição de dividendos. E essa interpretação, ela foi referendada pelo Superior Tribunal de Justiça, justamente no famoso caso Vale, em que fica estabelecido aí que os lucros auferidos, são lucros próprios e, portanto, não podem ser tributados no Brasil imediatamente. A decisão ela é silente quanto à possibilidade de tributar quando há dividendos. Mas o próprio acordo contra a dupla tributação fala que no momento da distribuição de dividendos, o país de residência pode impor tributação, dando o crédito de imposto aí do país de fonte, do país de fonte. Então, ainda que a decisão do STJ não diga nada quanto à tributação posterior, é bastante claro aí que quando houver a distribuição de dividendos, sim, eu tenho a tributação no Brasil. Exceto no caso de acordos que digam pela isenção, como é o caso do Brasil-Espanha e Brasil-Áustria. Tá? E, portanto, assim, um ponto importante é que essa decisão do caso Vale, ela é relativa à legislação anterior. Como a gente teve uma reforma aí da tributação de lucro no exterior pela Lei 12.973, outra base legal. No entanto, para os investimentos diretos da empresa brasileira diretamente num país com acordo, entendo que a tese permanece a mesma, a sustentação jurídica permanece a mesma. O problema é que a Lei 12.973
determina a tributação da subsidiária em qualquer nível que esteja, né, em níveis inferiores, não só em nível, e não só no primeiro nível, tá? Domênico, você pode falar rapidamente, um minutinho, sobre a questão da diferença entre o lucro operacional e o lucro passivo na tributação, como combinamos? Sì, allora in Italia, così come in gran parte dei paesi dell'Unione Europea, una società italiana che possegga una società straniera pagherà le imposte italiane sull'utile creato dalla società straniera soltanto quando la società straniera dovesse distribuire dividendi. Perché? Perché fin tanto che la società straniera non distribuisce dividendi, è reddito della società straniera e non reddito della società italiana. Tuttavia, questa separazione della tassazione tra persone giuridiche diverse ha fatto sì in passato che ci fosse della pianificazione fiscale aggressiva. E allora la legislazione italiana, ma anche in tutti i paesi dell'Unione Europea, c'è stata anche una direttiva europea di recente, ha comportato che venisse introdotta obbligatoriamente nei 27 paesi dell'Unione Europea la cosiddetta CFC legislation. Non funziona? Funziona, ecco. Ok. La CFC legislation, che cosa comporta questa? Comporta che se la società straniera posseduta dalla società italiana o comunque dalla società europea ha un passive income, allora quel passive income è già tassato in Italia, diciamo nel paese della madre, anche prima che venga distribuito. Questo perché? Perché il passive income è un reddito che è facilmente spostabile proprio per evitare di pagare le imposte, quindi interessi, dividendi, royalties. C'è un caso molto famoso in Italia, che è il caso Dolce & Gabbana. Dolce & Gabbana lo conoscerete in tanti, è uno stilista, due stilisti sono. Avevano spostato il marchio Dolce & Gabbana dall'Italia in Lussemburgo e tutte le royalties che prima andavano da tutto il gruppo all'Italia sono state spostate presso il Lussemburgo per pagare meno imposte in Lussemburgo anziché in Italia. Ora, al di là dell'accertamento che c'è stata una verifica tributaria importante con tanti gradi di giudizio, ma la normativa CFC che cosa vuole? Vuole che anche se l'utile da royalty viene realizzato dalla società lussemburghese, siccome la società lussemburghese è posseduta dalla società italiana e le royalty è passive income, allora quelle royalty sono già tassate in Italia anche se non sono ancora arrivate in Italia, anche se sono ancora in Lussemburgo, perché è un passive income. Se invece in Lussemburgo c'è tanta attività produttiva, c'è una fabbrica, una produzione di vestiti e cessione di vestiti, allora in quel caso non è passive income, ma è active income e in quel caso non sarebbe soggetto a questa legislazione. Muito obrigada, Domênico. Então, vejam, a Itália e os países da União Europeia, eles fazem justamente essa distinção entre a renda ativa e a renda passiva. E essa é a distinção que o Brasil não faz e faz com que o Brasil, tirando aquelas multinacionais que já existiam, se a gente pensar nas nossas multinacionais, por mais que elas tenham crescido ao longo dos anos, são as mesmas que existiam nos anos 90, são as mesmas que existiam nos anos 80. A gente não teve criação de novas multinacionais por conta disso, né? E agora, indo aí para a gente rapidamente, passando pelas questões de pessoa física, eu tive que trabalhar nos slides aqui na Itália por conta das alterações pela medida provisória aí publicada no Dia do Trabalho, então foi o Dia do Trabalho de tributaristas aqui. Vamos ver da questão da pessoa física, a tributação em bases universais, né? A pessoa física tem tributação em bases universais? Tem. Então, qualquer renda que nós, como pessoas físicas, tivermos em qualquer parte do mundo, ela é tributável, sim, no Brasil. A discussão principal é quanto a investimentos brasileiros no exterior, tá? Investimentos brasileiros no exterior, com algumas oportunidades tributárias que nós tínhamos em nossa legislação. Acho que vamos olhar aí como era e como ficou.
né? Então, tributação, quando havia, ou como é hoje, né? E como vai ser se a medida provisória for aprovada. Tributação atual é tributação com base no regime de disponibilidade, regime de caixa, independente da transferência dos recursos ao Brasil. O que a medida provisória está propondo? Que, no caso dos investimentos, a tributação ela seja automática em 31 de dezembro de cada ano, tá? E só para as aplicações financeiras é que vai ser mantido o regime da disponibilização, que a medida provisória fala em alienação, liquidação e resgate. Mas vamos olhar mais a detalhe. No caso das aplicações financeiras, né? Hoje, como é a tributação das aplicações financeiras? Eu tenho a tributação de todos os rendimentos ou ganhos de aplicação financeira pelo IR de ganho de capital, cujas alíquotas começam em 15% e vão até 22,5%, mas lembrando que 15% se aplica até 5 milhões de reais de ganhos ao ano. E o 22,5% só há quando os ganhos ultrapassam 30 milhões de reais ao ano. Então, é uma tabela progressiva bastante generosa, eu diria, bastante elástica. E o que a legislação nova propõe? Ela propõe que o IR da tributação em bases universais, que eu estou chamando aí de IR-TBU, seja um IR de 15% ou 22,5%. E 22,5% acima de 50 mil reais ao ano. Tá? Então, e tributação em 31 de dezembro, no ano da disponibilização dos ganhos ou rendimentos, no caso da aplicação financeira. No caso da aplicação financeira, eu tenho um benefício de tempo, porque hoje, quando eu tenho um rendimento, eu tenho que pagar imposto até o último dia útil do mês subsequente, e pelo novo regime vai ser em 31 de dezembro, então tem uma certa postergação, mas aumenta a alíquota, porque a maioria das situações eu pago 15% e eu passo a pagar 22,5% se eu tiver mais do que 50 mil de rendimento ao ano. Na questão do lucro auferido por meio das subsidiárias, aqui houve uma mudança bastante grande. Hoje, eu só pago imposto se eu tenho uma empresa fora do Brasil que faz investimentos, então uma empresa de renda passiva, né? Eu só vou pagar imposto quando houver a disponibilização do lucro. E para a pessoa física, eu sempre costumo dizer da disponibilização e não da distribuição de lucro, porque muitas vezes a pessoa física usa o dinheiro em benefício próprio, né, mesmo não sendo uma distribuição de lucro formal. E aí, a tributação passa a ser em 31 de dezembro de cada ano, ou seja, deixa de ter o diferimento. A alíquota passa de 27,5% para 22,5%, então eu melhoro a alíquota, porque hoje incide IRPF tabela progressiva. Prejuízos não tem regra de compensação, então é compensação livre. Na medida provisória, eu só posso compensar os prejuízos auferidos a partir de 1º de janeiro de 2024. Não posso compensar prejuízos passados. Por outro lado, os lucros que eu tenho acumulado até agora, eu não preciso tributá-los imediatamente, eu vou tributar na disponibilização, em respeito à decisão também do Supremo Tribunal Federal, que fala que uma nova sistemática de tributação, ela não pode abranger lucros passados, porque isso seria um efeito de retroatividade. E, portanto, né, eu tenho uma melhoria da alíquota e uma piora do timing, porque deixa de ser o diferimento e passa a ser 31 de dezembro de cada ano. E aí, também é incluída uma legislação sobre trust. Trust, hoje eu não tenho aí uma regra de tributação. A maior parte do mercado fala diferencia a tributação se for revogável, discricionário ou não discricionário. E na medida provisória, a tributação de trust ela se torna equivalente à tributação de aplicação financeira em empresa. Então, o trust continua não sendo um planejamento tributário para brasileiro, porque não tenho nenhuma vantagem. Eu vou pagar os mesmos 22,5% em 31 de dezembro de cada ano. E aí, quem vai pagar é o instituidor, né? E lembrando que a medida provisória,
ela fala de uma alíquota de 10% para antecipar a tributação da valorização que eu tenho nos ativos, valorização potencial. Se eu não antecipar, eu só pago imposto quando eu realizar, quando eu vender, quando eu liquidar o investimento. Se eu quiser antecipar, e aí eu vou pagar, né, ou como ganho de capital, ou como o IR do TBU, da Tributação em Bases Universais. Se eu quiser antecipar, eu pagaria uma alíquota de 10%. Então, se eu investir $1 milhão, $1 milhão no exterior, quando o dólar valia 2, então tem uma base de custo de 2 milhões, e hoje esse ativo, se eu pensar só na variação cambial, ele vale 5 milhões. Então, eu pagando 10% sobre 3, eu fico na minha declaração com aquele ativo valorado a 5 milhões e não mais a 2, que era o custo original. Isso vai ser ainda pendente de regulamentação, com pagamento em novembro deste ano, para a base de mercado de 31 de dezembro de 22, e no caso das participações societárias, eu vou poder aí, valorizar em 31 de dezembro de 23 também, pagando o imposto complementar em maio do próximo ano. Então, isso é uma visão geral. E no caso das pessoas físicas, também não há diferenciação entre renda ativa e renda passiva, tal como acontece, vamos dizer, é uma diferenciação que faria também sentido, já que eu tenho vários empreendedores brasileiros investindo em negócios efetivamente operacionais fora do Brasil. E aqui, na pessoa física, tal como na pessoa jurídica brasileira, a tributação em bases universais, ela é única e não separada entre renda ativa e renda passiva. Então, com isso, agradeço aí a atenção, fico à disposição. Muito bom. Muito obrigado à professora Utume, que de forma brilhante e didática nos mostrou, professor Domênico, como que deve ser difícil para o italiano acompanhar o assanhamento arrecadatório brasileiro e a criatividade legislativa, né? Porque enquanto estávamos aqui já na Itália, muitos de nós, foi, né, essa inovação com essa MP, que depende, só para deixar claro, de um debate ainda legislativo. E, professor Maneira, a gente verifica rapidamente a necessidade de arrecadação urgente, né? Porque nada mais é do que uma troca de uma incerteza futura para botar tributo para dentro agora. E me desculpa a crítica, professor, eu como estou no Conselho Nacional do Ministério Público, mas sou advogado, e eu sempre lembro aqui, né, o nosso Machado de Assis, que com o conselheiro Ares trocava o paraíso pelo prazer da oposição. Então, se nós não criticarmos, né, cada medida e aprofundarmos cada medida legislativa que apareça, né, transformaremos o Brasil ainda mais num país da insegurança jurídica, que é tudo que não queremos, e esse tipo de seminário nos faz provocar um mínimo de estabilidade nas relações tributárias brasileiras. E, professor Domênico, agradecendo muito a presença do senhor, lhe passo a palavra com muito orgulho e muita honra para trazer um pouco da visão europeia e italiana em complemento à brilhante palestra da professora Utume. Muito obrigado, professor. Allora, io parlerò brevemente della riforma della fiscalità internazionale che è in corso in questi ultimi anni e che è fondata su due pilastri, il pilastro 1 e il pilastro 2. Io parlerò del pilastro 2, che è quello relativo alla minimum tax globale. Ora, la straordinarietà di questa riforma è che deriva da un accordo tra 140 paesi, il cosiddetto Inclusive Framework. Ogni anno si aggiungono peraltro altri paesi, non so neanche se siano ancora 140 o se siano addirittura aumentati. Ora, siete tutti giuristi, quindi sapete bene cosa vuol dire un accordo tra 140 paesi. E i 140 paesi, i delegati dei 140 paesi si sono messi d'accordo su un set di regole che sono contenute nel documento che vedete all'estrema sinistra.
sono una bozza di regole che dovranno essere poi implementate all'interno della normativa domestica di ciascuno di quei 140 paesi. Ovviamente sono delle regole che derivano da un accordo che è stato concluso dopo anni di dibattiti tra 140 paesi, quindi come potete immaginare c'è molto in termini di interpretazione, e l'interpretazione anche quella viene fornita da un commentario con degli esempi, che è questo documento qui, sempre concordato tra questi paesi, ma che ha un valore di soft law, non è legge. Di nuovo, ognuno di quei 140 paesi potrà, se modificare leggermente quelle regole una volta che le dovesse implementare nel proprio paese. Però, diciamo, l'inclusive framework continua a fornire indicazioni su come devono essere interpretate e applicate quelle regole. L'Unione Europea che cosa ha fatto? Ha introdotto il 22 dicembre 2022 una direttiva dove i 27 paesi sono obbligati da trattato dell'Unione Europea ad implementare entro la fine di quest'anno una normativa che segua questa direttiva, e la direttiva non fa altro che seguire quasi completamente quelle norme del Pillar 2 che sono state concordate dall'Inclusive Framework. Quindi diciamo che ancorché non siano leggi ancora, lo diventeranno presto, e ci aspettiamo che dal 1 gennaio del 2024 la normativa verrà applicata nei vari paesi. Ora, di che cosa si tratta? Di che parla il Pillar 2? In breve, innanzitutto si applica a gruppi multinazionali che abbiano nel loro bilancio consolidato ricavi superiori a 750 milioni di euro. Vuole che si applichi un minimum rate del 15%, quindi i gruppi debbono pagare almeno il 15% di tasse. Cioè non si vuole più che quelle grandi multinazionali americane costituiscano tante società a Cayman, non Bermuda, eccetera, e paghino zero tasse fin tanto che poi quegli utili non vengano riportati in America, tant'è che poi non vengono mai riportati in America. Con la minimum tax si vuole tassare da subito almeno al 15% i redditi prodotti in giro per il mondo. Poi vediamo bene come si calcola l'effective tax rate. Ovviamente è una norma che vuole evitare la pianificazione fiscale aggressiva, per cui se io ho una fabbrica a Dubai e a Dubai non si pagano le tasse, non si vuole colpire l'attività vera reale, per cui c'è un carve out, una esclusione dal reddito che è assoggettato a questa minimum tax in funzione di quanta sostanza, quanti operai e quanti impianti io abbia in quel determinato paese. Anche questo dopo farò un esempio e si vedrà di che cosa si tratta. Poi nei paesi, siccome sono dei calcoli complicati, c'è un'esclusione de minimis, e cioè per quei paesi dove il gruppo è molto piccolo e ha meno di 10 milioni di ricavi o meno di 1 milione di utile, non si applicheranno la norma, e quindi sarà una semplificazione per chi è molto piccolo in un certo paese. E poi questo sistema comporterà anche l'introduzione di altre regole che forse adesso per semplicità non introduciamo, perché non voglio complicare le cose. La cosa importante è che la regola più importante, che è quella che si chiama Income Inclusion Rule, si applicherà a partire dal 1 gennaio del 2024. Adesso le riaffrontiamo una per una con degli esempi per cercare di rendere più comprensibile quello che sto dicendo. Allora, immaginiamo, mi perdonerete una semplificazione massima, immaginiamo un gruppo molto molto piccolo con un'ultima parent entity in Italia che possiede una società nel paese B e un'altra società 2 nel paese C. Immaginiamo che tutte e tre le società siano operative nel produzione e commercio di beni. Quindi immaginiamo che la società italiana, la Ultimate Parent Entity, la UPE, compra da fornitori e venda sia la società 1 che la società 2, e le loro società venderanno ai loro clienti. Allora, immaginando che gli acquisti siano 100 e le vendite dall'Italia alla società 1 sia 50 e dall'Italia alla società 2 sia 90, il conto economico della società A sarà ricavi 140, cioè 90 più 50, costi 100, un utile antimposte di 40, su cui si applicano le imposte italiane, IRES e IRAP. L'utile netto sarà 27,4. La società 1 venderà
acquisterà a 50 dall'Italia e venderà quei beni a 70. Quindi avrà 70 di ricavi nel suo conto economico, 50 di costi, 20 di utile pre-tax, immaginando che quel paese dove sta la società 1, il paese B, abbia un tax rate del 10%, pagherà imposte per 2 e resterà un utile netto di 18. La società C venderà 120, farà ricavi per 120, i costi per 90, un utile di 30 e immaginiamo che in quel paese lì le imposte siano al 30%. Quindi in quel paese lì le tasse saranno 9 e l'utile netto sarà 21. Ora, al contrario del Brasile, l'Italia e tutti gli altri paesi dell'Unione Europea, per esempio, non applicheranno un'imposta italiana sugli utili della società 1 e della società 2 fin tanto che quegli utili non verranno distribuiti. Quindi su questo 20 di utile della società B e sul 30 di utile della società C non si applicano imposte italiane. Quindi il carico fiscale resta quel 2 del paese B che ha il 10% e il 9 del paese C che ha il 30%. Il gruppo ovviamente farà un consolidato. Okay. Come lentezza o come voce? Ok. Il gruppo farà un consolidato. Il bilancio consolidato è sostanzialmente l'unificazione di quei 3 conti economici in un unico conto economico, in un unico bilancio che è riferito all'intero gruppo. Quindi i ricavi dell'intero gruppo formato dalla UPE, la società 1 e la società 2 sono 190. Perché? Perché questi 90 e questi 50 sono intragruppo. Nel bilancio consolidato si tolgono, si cancellano tutti i numeri relativi ai rapporti intragruppo. Quindi i ricavi consolidati saranno 190, quindi verso i clienti. I costi consolidati saranno 100 verso i fornitori. Quindi l'utile consolidato sarà 90. Le imposte consolidate saranno le imposte che ognuna di quelle società ha pagato al governo del proprio paese. Quindi si fa la mera somma. Quindi la società italiana ha pagato 12,6, la società nel paese B ha pagato 2, la società nel paese C ha pagato 9. Tutte le tasse sono 23,6, così che l'utile netto consolidato sarà 66,4. Quindi il gruppo, in tutto, questo gruppo semplice fatto da 3 semplici società, ha pagato di tasse 23,6 su un utile ante imposte di 90. Quindi l'effective tax rate, l'incidenza fiscale, cioè le imposte pagate dal gruppo sull'utile ante imposte prodotto dal gruppo, è 26,2%. Noi abbiamo detto che la minimum tax è il 15%, quindi si vuole che i gruppi paghino almeno il 15%. Quindi si potrebbe pensare che questo gruppo non è toccato dalla minimum tax perché sta pagando un 26,2% in tutto. Però la minimum tax, il Pillar 2, vuole che si paghi il 15% in tutti i paesi, almeno il 15% in tutti i paesi. Questo gruppo nel paese B ha pagato il 10% perché nel paese B ha pagato 2 su un utile ante imposte di 20, quindi ha pagato il 10%. E quindi che cosa succede? Che la società 1 verrà, assoggettata, creerà un obbligo di pagare minimum tax. Creerà un obbligo di pagare minimum tax al gruppo. Quindi l'effective tax rate del gruppo è 15, però c'è una società in un paese all'interno del gruppo che paga meno del 15, per cui sarà dovuta una cosiddetta top-up tax, cioè pago fino a raggiungere il 15, top-up. Quindi siccome quella società in quel paese lì paga 10, per arrivare al 15 ci vuole 5%, quindi la top-up tax sarà del 5%. 5% non su tutto l'utile, ma solo sull'utile realizzato in quel paese lì, nel paese B. Quindi la top-up tax sarà il 5% di 20, che è l'utile realizzato nel paese B, dalla società 1. Ora, si deve pagare questo 1, questa top-up tax, ma chi la deve pagare? E questo è il tema importante del Pillar 2 su cui si sono dovuti mettere d'accordo 140 paesi. La deve pagare la controllante, la Ultimate Parent Entity. Quindi se la controllante è in Italia e quel paese lì era Cayman, Dubai, Bermuda, comunque la top-up tax in teoria la prende l'Italia, o meglio, la deve pagare la controllante nel suo paese se quel paese avrà introdotto la Income Inclusion Rule. Cioè la Income Inclusion Rule è quella regola che dice
il gruppo, purché abbia 750 milioni di ricavi consolidati, deve pagare il 15% di tasse in tutti i paesi. Se c'è un paese dove non paga il 15%, Dubai, Cayman, Panama, dove volete voi, quelle imposte che non sono state pagate lì verranno pagate nel paese della controllante, a casa della controllante. Quindi, se l'Italia in questo caso, o l'Olanda o la Francia, applica la Income Inclusion Rule e questo gruppo ha due società, una in questo paese paese D, la numero 2, e questa società numero 4, che pagano meno del 15%, allora questa top-up tax, calcolata immaginando pari a 100 in relazione al paese E e altro 100 in mezzo al paese D, quindi 100 più 100, 200, questa top-up tax non verrà pagata in quel paese lì, verrà pagata nel paese della controllante, che è l'Italia o la Francia o la Germania. Ora, molti gruppi hanno diverse holding. Le holding in questa terminologia del Pillar 2 vengono chiamate IPE, Intermediate Parent Entity. Ora, i gruppi hanno molte holding, in questo caso ce ne sono 2 subholding. Chi deve pagare la top-up tax? O meglio, qual è il paese che si prende la top-up tax sostanzialmente? È il paese della controllante se ha introdotto la Income Inclusion Rule, altrimenti c'è un approccio top-down, dall'alto verso il basso. Se questo paese qui sopra è Cayman, che magari non introduce la Income Inclusion Rule, ma la holding sta in Spagna, che magari la introduce, allora la top-up tax relativa a questo paese qui sotto, che magari è Panama, se la prende la Spagna. Quindi c'è un approccio dall'alto verso il basso, top-down, per cui la top-up tax relativa a quei paesi dove non vengono pagati il 15% se la prende il paese della controllante, o a scendere, se il paese della controllante non ha introdotto la Income Inclusion Rule, quello subito sotto, e così via quello subito sotto. Poi ci sono delle società che magari sono quotate oppure che hanno più soci, come in questo caso. Vedete, la società, la controllante, ha il 60% di questa holding nel paese B, mentre il 40% è posseduto da terzi, che sia una quotata, che siano dei fondi. Allora, in questo caso, immaginando che nel paese C e nel paese E sia creata una top-up tax da pagare, la UPE possiede soltanto il 60% di quel gruppo, quindi in teoria la UPE dovrebbe pagare soltanto il 60% della top-up tax. Allora la regola si inverte. Quando c'è una partially owned parent entity, quindi quando c'è una holding che è posseduta in parte da terzi, quindi la POPE, è la POPE che paga la top-up tax. Quindi immaginando magari che qui ci sia una famiglia brasiliana che possiede una holding spagnola, che possiede tutto un gruppo europeo che ha anche la società a Dubai, allora la top-up tax relativa a Dubai o a Panama o a Bermuda se la prende il paese della holding. Perché? Perché la holding è una partially owned parent entity, cioè posseduta soltanto in parte dalla capogruppo, mentre è posseduta anche da parti terze, per cui il paese della POPE prenderà quella top-up tax. E poi ci sono dei calcoli, delle considerazioni diverse quando anche ci sono più holding e c'è comunque una parte terza che possiede le holding, oppure quando, immaginando che la POPE 1 qui è quotata, se la POPE 1 è quotata e c'è una parte terza, allora chi è che si prende il gettito da top-up tax relativa al paese E e al paese F? Se lo prende la prima POPE se possiede il 100% della POPE 2. Se invece non possiede il 100% della POPE 2, ne possiede di meno, il gettito se lo prende il paese C della POPE 2. Mi rendo conto che è molto complicato, io lo sto semplificando in maniera importante, ma è proprio una normativa completamente nuova e fondata sui numeri che rende molto difficile, diciamo, l'applicazione a chi come me è tanto tempo che è su piazza. Io tendo a dire ai giovani del mio studio: dovete essere contenti che c'è il Pillar 2 perché sono norme nuove, voi arrivate adesso, io sono 30 anni che lavoro, ma le norme sono nuove, siamo alla pari su questa materia. Quindi è una materia nuova, del tutto nuova, molto complicata, che però comporta, diciamo, gettito importante. Molti gruppi dovranno pagare molte tasse in più a partire dal 1° di gennaio del 2024.
io faccio un'ultima considerazione, poi mi rendo conto che abbiamo chiuso il tempo e poi in un mondo di giuristi i numeri piacciono meno, però la UTPR è una Under Tax Payment Rule, che è chiamata norma di chiusura, e cioè, che cosa vuol dire? Abbiamo detto che la top-up tax relativa a quei paesi dove non si pagano le imposte, anche la Svizzera sostanzialmente, deve essere raccolta dal paese della controllante. Se il paese della controllante e delle holding non applicano l'Income Inclusion Rule, perché decidono no, ma io non voglio che i gruppi che sono a casa mia se ne vadano perché io adotto la Income Inclusion Rule, e questo è quello che hanno fatto gli americani. Gli americani hanno cominciato a dire questa cosa è dell'Unione Europea, noi non vogliamo applicare la Income Inclusion Rule. Allora che cosa è successo? Hanno introdotto la UTPR. Che cosa vuol dire la UTPR? Guardate questo gruppo qui. Questa società 2 nel paese C, immaginiamo che sia Bermuda, immaginiamo che sia posseduta direttamente dagli Stati Uniti. Questa società in Bermuda non paga imposte. Gli Stati Uniti dicono io non applico la Income Inclusion Rule, non la introduco, è roba europea, non la voglio introdurre. L'Europa però che cosa ha detto? Noi introduciamo non solo la Income Inclusion Rule, ma anche la UTPR. Che cos'è la UTPR? È cosiddetta norma di backstop, cioè è per invogliare gli Stati Uniti e tutti gli altri paesi a introdurre l'Income Inclusion Rule. Perché? Perché questa società 3, che è nel paese D, immaginiamo che il paese D sia l'Italia, l'Italia introdurrà la Under Tax Profit Rule, la UTPR. Quindi che cosa controllerà l'Italia? Vedrà che la società nel paese C a Bermuda non paga imposte. Gli Stati Uniti non hanno introdotto la Income Inclusion Rule, e quindi c'è questa società che avrebbe dovuto causare un 100 di top-up tax che non lo sta pagando né lei e negli Stati Uniti. Allora l'Italia dice, sai che c'è? In virtù della UTPR quei 100 li paghi qui in Italia, e quindi obbligheranno la società 3 a pagare quel 100 di top-up tax che è dovuto da questa società 2 che abbiamo immaginato essere Bermuda e che non viene pagato negli Stati Uniti perché gli Stati Uniti hanno deciso di non applicare la Income Inclusion Rule. Allora l'Italia o l'Europa comunque si prenderà quella top-up tax attraverso questa cosiddetta UTPR. Che cosa dice la UTPR? Dice la società 3 che paga le imposte in Italia al 25% dovrà non dedurre costi in modo tale da pagare un'imposta ulteriore pari a quel 100 che non è stata pagata a Panama e che non è stata pagata negli Stati Uniti. Quindi è una normativa di backstop che tutta l'Unione Europea e anche Svizzera, Inghilterra, eccetera, stanno introducendo per convincere tutto il resto del mondo ad introdurre la Income Inclusion Rule, perché se non introduce la Income Inclusion Rule per continuare a favorire la pianificazione fiscale internazionale, comunque se il gruppo ha una consociata in Europa o in UK o in Svizzera, vedrà comunque il gruppo pagare ulteriori tasse per via di quelle che non sono state pagate a Panama, a Bermuda o a Dubai attraverso la UTPR. Io mi fermerei qui. Só um comentário bem rápido. As normas sugeridas pela OCDE do Pilar 2, eu vejo que são de difícil implementação no Brasil. Porque tem que vir por leis internas e não por acordo multilateral. A limitação da tributação é 15% e nossa tributação corporativa é de 34%. E mesmo na questão... então, a gente já tem o que eles chamam de Income Inclusion Rule, a gente já tem o nosso General CFC, que vai a 34%. E nessa última regra, que o doutor Domênico comentou, que é a regra do UTPR, né, na verdade, é uma regra de indedutibilidade de despesa, só que sempre limitada a 15%. Como a minha alíquota é de 34%, para eu dar uma indedutibilidade cujo efeito seja 15%, na verdade, eu tenho que considerar só um pedaço da despesa indedutível e outro pedaço dedutível. Então, eu vejo que é muito difícil o Brasil, no curto prazo, adotar as normas do Pilar 2, diferente do que está acontecendo aqui na Europa. Obrigada. Muito obrigado. Agradeço o professor Domênico, que, além de explanar de forma técnica, mostrou que, ministra Regina, que aqui na Itália e na Europa não vai ter contador nem advogado morrendo de fome, porque realmente
trabalho é que não vai faltar aqui na interpretação da aplicação. E encerrando esse painel, agradeço muito ao professor Utumi, e mostrando que, ao final, a necessidade de equilíbrio, né, entre as nações, entre os interesses multinacionais, diante de uma competição absurda, globalista e fora da territorialidade da aplicação do imposto, e para que não aconteça, e mais uma vez, focando na segurança jurídica, o que a professora Utumi colocou de forma muito clara, que é o desestímulo às multinacionais brasileiras diante desse, talvez, desacerto ou falta de clareza legislativa que ocorre hoje, e também de comunicação entre a OCDE, a Europa e o Brasil na matéria tributária, que é tão complexa como o professor Domênico nos expôs. Agradeço, cumprindo exatamente o cronograma de 4 horas, agradeço a oportunidade e boa tarde, bom fim de trabalho para todos. Muito obrigado.